Olá, mentes curiosas! Estamos aqui mais uma vez para um podcast sobre inteligência, no nosso podcast Inteligência em Pauta. E hoje, com um convidado ilustre, professor Daniel Gomes, já irei apresentá-lo a vocês. Mas esse canal, ele é para você que é estudante, pesquisador das inteligências, você que é professor e também treinadores de equipe. Então, se conecta aí. Já temos vários outros episódios e esse podcast de hoje, ele também é muito importante, pois vamos falar da inteligência cognitiva, ou o famoso termo aí, QI, quociente intelectual. Bom, então vamos aí apresentar o nosso ilustre convidado, ele que é psicólogo clínico, mestre e doutor em processos psicossociais, também pós-graduado em avaliação psicológica, professor universitário e coordenador do mais novo curso de psicologia da Faculdade Petra. Seja bem-vindo, professor Daniel Gomes. Muito obrigado, professora Raquel. Vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência e a inteligência clássica, né? Aquela inteligência que todo mundo considera como a inteligência. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma das inteligências. Perfeito, é isso mesmo. Então, eu vejo que o professor Daniel ele já está conectado aí no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Temos episódios aí já das outras inteligências que nós abordamos. Então, se conecte aí, não deixe de assistir. Bom, então vamos começar nosso bate-papo, professor. E o que é ser uma pessoa inteligente dentro da sua visão aí, né, de um profissional da área? Então, professora Raquel, essa é uma questão até que polêmica, porque como é que eu considero alguém inteligente e alguém não inteligente? Verdade. Então, essa é uma discussão clássica dentro da psicologia. A própria inteligência já é pesquisada há mais de 100 anos, porque as pessoas tendem a buscar uma resposta. Sim. Quem é inteligente, quem não é inteligente? Então, a inteligência, principalmente cognitiva, ela é vista como a capacidade de aprender, saber resolver problemas, conhecer o mundo. Então, é aquela inteligência clássica que nós utilizamos para interagir no mundo de forma geral. Então, ela é considerada a inteligência principal. Sim. Porém, não é a única inteligência que nós temos. Sim. Várias teorias nos mostraram que as inteligências múltiplas são uma realidade. E a inteligência cognitiva é aquela que vai gerenciar as outras inteligências, auxiliando e também, de certa forma, transformando as outras e desenvolvendo-as. Perfeito. Bom, como nós já temos trabalhos juntos, né, e eu venho trazido aí para você esse meu interesse, né, nos últimos anos sobre as inteligências, e eu li esse livro, né, do Ward Gardner, que se chama Inteligências Múltiplas, e quero falar um pouquinho dessas inteligências que ele abordou aqui nessa pesquisa. Claro, tá? Perfeito. Mas antes disso, eu não sei se você, telespectador, sabe a origem dos testes de QI, que propriamente dito são os testes que avaliam essa inteligência, vamos dizer, principal, né, que o ser humano possui. Então, vou pedir para você dar contando para nós aí a origem dos testes de QI lá na França, não é isso? Exatamente. Meados de 1900, 1905. Então, Binet e Simon, eles desenvolveram um teste. Eram psicólogos, né? Eles não eram psicólogos porque a psicologia ela começou há cerca de 1897. Sim. Eles eram pedagogos, eles eram profissionais de outras áreas, mas sim. que interagiam com as crianças. E como a psicologia ela era uma disciplina de outras linhas, então eles tinham aulas de psicologia dessa forma. Então eles eram educadores. Eram mais educadores. Sim. Por exemplo, Piaget, que depois trabalhou com desenvolvimento humano, era biólogo. Então você tinha várias outras interações entre as profissões. Mas Binet e Simon, eles se propuseram a identificar, assim, criar um instrumento que pudesse identificar o nível intelectual das crianças. Porque algumas crianças tinham maior facilidade de aprendizagem, porque outras tinham dificuldades de aprendizagem. Sim. Então, eles desenvolveram o primeiro teste de QI, que depois foi adaptado para ser utilizado como um identificador das capacidades cognitivas de soldados. Então, o primeiro teste ele foi desenvolvido para crianças e foi sendo trabalhado ao longo do tempo em outros públicos-alvos específicos. E assim, até hoje, né, apesar de não ser mais
o fator primordial, vamos dizer assim, para a contratação, né, de alguém, numa vaga de emprego ou até no processo seletivo. Eu acho que hoje, com as diversas inteligências e com as outras habilidades, nós também temos outros tipos de avaliações. Mas ainda se utiliza o teste de quociente intelectual, é isso, né? Que quociente falo, né? de inteligência, exatamente. O teste de quociente intelectual ele ainda é utilizado para verificar o nível de inteligência em alguns casos. Por exemplo, nós temos um transtorno que chama deficiência intelectual. O déficit intelectual, a deficiência intelectual, ele se baseia no diagnóstico a partir do valor do teste de QI, ele se baseia a partir do valor do teste de QI e do nível de funcionalidade da criança ou do indivíduo. Então, ele ainda é utilizado para verificar se a pessoa ela tem determinado tipo de habilidade naquela situação específica. E ele é um teste mais prático no sentido... mais partes matemáticas, objetivos ou não? Perfeita pergunta. Ele se baseia mais na teoria do fator G, que é do fator geral de inteligência, que o foco maior são as habilidades linguísticas, ou da inteligência linguística, Sim. a inteligência lógico-matemática e a inteligência do raciocínio espacial. A inteligência espacial, no sentido de que ele vai te oferecer habilidades, né? Assim, ele vai te oferecer questões que você vai ter que testar a sua inteligência dentro desses 3 domínios. Mas já estão sendo construídos testes para avaliar os outros tipos de inteligência. Eu nunca fiz, tá, gente? Não sei se vocês aí se as meninas aqui do estúdio já fizeram, também não. Também nunca fiz. Tá aí uma curiosidade, né? Eu acho que vale a pena. Você faz esse tipo de teste no seu consultório? Sim, nós aplicamos o teste de inteligência de acordo com a demanda da pessoa, seja autoconhecimento, a demanda de possível identificação ou diagnóstico de um transtorno. Então, a gente aplica o teste de inteligência em alguns casos, sim. Então, já está aí o nosso convite feito, tá, professor? Com certeza. Vamos querer numa oficina aí que a Carla vai montar aí para nós. Aplicarmos aí esse teste aí na nossa equipe, eu tenho vontade de fazer. Claro, mas até desculpa te interromper, que é só para deixar claro para os telespectadores, a inteligência ela é um domínio cognitivo que se baseia na utilização dos outros domínios. É como se fosse a inteligência coordena memória, atenção, funções executivas. Tá. Então, ela é um dos domínios, uma avaliação. Se fosse algo mais prático. Bom, e essas inteligências, né, ou podemos dizer essas habilidades, né, nesse estudo, né, que o Gardner ele liderou, né, em Harvard, né, dentro da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, ele coloca aqui as principais que ele encontrou, né? Então a gente pode falar um pouquinho dessas? Claro, ele inicia com 7 habilidades ou 7 inteligências. Sim. A inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência sinestésico-corporal, que está relacionada com a nossa propriocepção, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência, agora peguei... Sinestésica. A sinestésica eu já falei, a inteligência musical, e a inteligência relacionada à natureza, ao ambiente, aquela inteligência que vai, de certa forma, ele vai desmembrar ela depois, na inteligência naturalística e inteligência existencial. Existencial, verdade. Isso. Você falou intrapessoal, interpessoal. Interpessoal, lógico-matemática, linguística, sinestésico-corporal, Eram 7. musical... E tem mais uma que agora eu não estou lembrando especificamente. Artística, seria musical, artística? A musical está mais ligada a essa questão da habilidade mesmo, de criar melodias, de trabalhar com melodias. E a naturalística, que é aquele depois desmembra da natureza e existencial. Que aí no total serão 9, né? Isso. Que ele... Exatamente. Difunde, né? Consegue identificar, vamos dizer assim, melhor, né? Isso, e hoje em dia já temos a espiritual, a inteligência emocional, que ela é uma junção entre a intrapessoal e a interpessoal. Então, de certa forma, isso também está atrelado às habilidades que o Howard Gardner desenvolveu. É fantástico. Cada vez mais eu me apaixono. Por quê? Eu tinha um problema no ensino fundamental e no médio também em relação às ciências matemáticas. Né? A parte ali de matemática, física. Nunca fui uma aluna de nota máxima. Sempre passando aperto ali em cada bimestre.
Mas, em compensação, eu tinha uma habilidade tão grande no português e na literatura, né, em história. Bom, não que eu fale muito bem, eu ainda tenho muita dificuldade com o meu português escrito e falado, mas eu tenho uma facilidade em interpretação de textos, na parte mesmo oral, consigo me expressar bem. E, na época, eu achava que não era muito inteligente. Se eu não conseguia tirar a nota 8, 9, 10 em matemática, eu falava, poxa, não sou inteligente. E como eu fui desconstruindo isso, né, ao longo do tempo. Eu imagino que os nossos ouvintes aí também possam ter esse preconceito de si mesmo. Eu não me considero tão inteligente, mas está aqui o momento de você sair desse podcast com a certeza de que você é muito inteligente, sim, e que você tem habilidades que outras pessoas não possuem e que você precisa conhecê-la para poder desenvolver, né? Eu acho que esse trabalho dele foi muito importante por isso. Porque quem tem uma habilidade, por exemplo, artística, né, e não tem uma facilidade muito na oralidade ou na comunicação, mas é um excelente artista aí, né? Um arquiteto, por exemplo. Sim, um atleta que tem uma inteligência sinestésica corporal boa, que sabe fazer movimentos, uma dançarina, um homem mesmo que realiza qualquer tipo de dança específica, que tenha que usar o corpo, alguém que tem habilidade de tocar algum instrumento, alguém que tem habilidade, por exemplo, de saber, eu tenho que ir a tal lugar, qual que é o caminho que eu tenho que fazer? Então, a pessoa de colocar isso em prática, ela está exercendo as outras inteligências que ela tem. A pessoa para poder lidar com as outras pessoas, verdade. A pessoa para poder lidar com os próprios problemas, que também é uma habilidade. Intrapessoal, né? Vamos falar um pouquinho, então, só para ficar mais explicado. Uma pessoa com inteligência linguística, ela tem o quê? Uma facilidade em comunicação? Ela tem uma habilidade em se comunicar, em se expressar, em reconhecer, interpretar situações, interpretar o ambiente, interpretar de forma clara o que ela está lendo. Ela tem uma habilidade de trabalhar com a língua de certa forma, no sentido de que ela consegue falar, ser compreendida, ouvir e entender o que está sendo falado com ela. Então, ela tem muita dessa habilidade linguística mesmo. Então, a gente vê essa facilidade nos bons advogados, né? Em repórteres, comunicadores. Exatamente. Né? Geralmente, alguns professores, advogados, repórteres, políticos têm uma habilidade muito grande de colocar a língua a favor daquilo que ele está ali solucionando como um problema. Gente, um bom vendedor, né? Quantos de nós já não adquirimos algum produto que a gente não queria, mas a gente chegou lá na loja, né, Aline? A gente chega lá na loja, não estava precisando, mas ele tem tanto poder de argumentação, é uma inteligência linguística. Exatamente, que está atrelada à inteligência interpessoal. Então, assim, elas estão às vezes conectadas. E fala um pouquinho, então, da inteligência interpessoal. É aquele boa praça que o pessoal fala que está sempre... chega em qualquer lugar, se dá muito bem, seria basicamente, isso? A gente entende como aquela pessoa muito habilidosa socialmente, aquela que conversa com as outras pessoas, que consegue ter empatia pelos outros, ser empático com os outros, aquela pessoa que você chega, todo mundo gosta dela, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, alegra o ambiente, aquela pessoa que tem a habilidade de conversar contigo, de resolver um problema, às vezes te criticar, você nem percebe que ela está te criticando, de tão habilidosa que ela é. E ela, muito provavelmente, tem uma habilidade linguística envolvida para ela ter o poder de argumentação, né? Exatamente. E aí, no caso, a gente pode também identificar que um bom engenheiro seria alguém com inteligência matemática mais desenvolvida? Sim, as pessoas que geralmente estão trabalhando na área de exatas, ela tem uma habilidade lógico-matemática muito desenvolvida, onde o raciocínio lógico ele é mais utilizado do que as outras habilidades. Então, um engenheiro, um físico, um matemático, alguém que trabalhe com essas questões de raciocínio lógico, com certeza tem uma inteligência lógico-matemática bem desenvolvida. E quem está nos ouvindo aí que tem filhos, né? Eu acho muito importante passar essa experiência, porque eu tenho uma filha, né? A Maria Eduarda já tem 14 anos, e na primeira infância, ali até os 7 anos, né? Mais ou menos. A primeira infância vai até os 3 anos, a segunda do 3 aos 6 e a terceira dos 6 aos 10. Então, nas primeiras 3 infâncias, seria isso, né? De 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 10. E você pode considerar a infância como de 0 aos 10 anos, não tem problema não. Tá, nesse período, nós conseguimos, como pais, identificar mais facilmente a habilidade do nosso filho. Quer ver? Uma criança que gosta muito de música.
Você vai encontrar como eu encontrava o marido Eduardo, com minhas tampas, né, fazendo as minhas tampas de bateria, era uma barulhada dentro de casa, tudo que ela achava ela estava batendo. E hoje ela toca instrumento, ela gosta de bateria, ela tem carrom, ela toca guitarra, violão, e é dela, ninguém ensinou, tá, Daniel? Ela é autodidata mesmo, assim. Então, é uma habilidade que nós, pais, devemos estar observando os nossos filhos, porque vai facilitar, de repente, ele seguir aquele caminho, ele se tornar um excelente profissional. Exatamente. Né? Uma coisa assim que eu acho super interessante para quem tem filho, quem gosta realmente, quer incentivar as crianças, é estimular a aprendizagem de novas habilidades. Igual você falou, a Maria Eduarda pegava as tampas, ficava batucando nas tampas. Sim. Isso fez com que ela desenvolvesse a habilidade musical dela, que eu não tenho nenhuma, então eu sou péssimo com isso, a minha fala é a mesma tonalidade, eu tenho as dificuldades com isso. Mas estimular isso faz com que ela desenvolva essa habilidade. Estimular esportes para inteligência, sinestésia corporal, leitura com os pais para habilidade linguística, Legal. Fazer jogos para habilidade do raciocínio lógico-matemático. Então, assim, estimular essas habilidades faz com que a criança ela desenvolva as inteligências dela. E aí você falou perfeitamente. Aquela inteligência onde ela vai se sobressair, muito provavelmente pode ser um precursor, um preditor de sucesso na vida adulta para essa criança. Sim, sim. E assim, só um consolo aí, se você já é mais velho, já passou dos 10, né, já tem mais de 20, 30 ou 40, tá tudo bem, nunca é tarde para desenvolver uma habilidade, né? E a maioria das vezes a gente passa uma vida inteira, eu tenho que aprender um pouquinho de cada coisa, tem que ser mediano, né? A chamada vida medíocre, um pouquinho de cada coisa. Não, em qualquer momento, em qualquer fase da sua vida, é hora de você entender aonde você é mais habilidoso, aonde a sua inteligência ela tem mais condição de ser desenvolvida e talvez até trocar de carreira, né, fazer uma mudança ou focar nessa sua habilidade que todo mundo... E você quer ver uma coisa, Daniel? As pessoas identificam em nós a nossa habilidade, né? Muitas das vezes as pessoas mesmo falam, poxa, mas você é tão comunicador, mas você é tão habilidoso, você desenha muito bem, por que você não investe nisso? Então, assim, nunca é tarde para você desenvolver a sua habilidade inata, aquela sua inteligência que está aí o tempo inteiro, né? Está aí o tempo inteiro querendo te impulsionar e é o melhor que você tem. Então, é só para ficar claro, porque parece que quando eu era novo eu tinha que ter estudado e agora eu tinha que ter seguido por esse caminho, fazer o que eu amo, porque geralmente a nossa habilidade está atrelada àquilo que a gente faz com prazer, né? Exatamente, aquilo que gera mais afeto, mais emoção na gente. Então, a tendência é que a gente foque naquilo que a gente goste mais, que a gente se sinta melhor, mas como você falou, a gente pode aprender qualquer habilidade em qualquer época da vida. Antigamente tinha-se o mito de que a gente tinha um limite, um período crítico para aprender. Se você não aprendeu até essa idade, você não vai aprender mais. E hoje a psicologia ela já é muito... trabalha muito com essa questão de que nós podemos aprender até o dia que nós vamos morrer. Então nós podemos aprender esportes, habilidades musicais, fazer um novo curso, aprender mais sobre aquilo que nós gostamos. Então eu acho que isso é um diferencial. Sim. E agora sim, focando nos nossos ouvintes aqui, quem nos assiste, que é da área da educação, tá? Professores, assim, como você é professor universitário, também sou professora, como utilizar as nossas habilidades, as nossas inteligências, ou aquilo que é fácil dentro da nossa habilidade, utilizarmos dentro da sala de aula, dentro de uma gestão escolar, como identificar e como utilizar essa inteligência em nosso favor dentro aí do nosso ambiente, no caso da escola, por exemplo. Você que tem alunos, como é que você utiliza aí as suas inteligências, as suas habilidades para a educação? Perfeito, Raquel, é uma excelente pergunta, porque aí a gente precisa de outro construto da psicologia que é muito importante, que é a aprendizagem. Então, para gerar aprendizagem, para que as pessoas possam desenvolver as próprias inteligências, nós precisamos utilizar estratégias que façam com que eles coloquem isso na prática do dia a dia. Hoje, como nós trabalhamos com a tecnologia, com a comunicação de uma forma muito constante no nosso dia a dia, isso é algo que pode ser atrelado à prática.
Então, aquela sala de aula onde só o professor fala e o aluno só ouve, já não serve mais nos dias atuais. Porque a melhor maneira de aprender é colocando em prática aqueles ensinamentos que nós passamos para os alunos, fazendo com que eles nos expliquem o conteúdo, para que nós possamos verificar as estratégias que eles utilizam para colocar aquilo em prática. Perfeito. Então, a metodologia invertida, a metodologia de sala de aula invertida, ela é uma metodologia que ela tem muito sucesso, porque existem estudos que comprovam que o aluno aprende mais fazendo e ensinando do que necessariamente somente ouvindo, porque ele coloca as outras inteligências em prática. Então, por exemplo, quando eu peço uma atividade, um trabalho para os meus alunos, eu dou liberdade, pode fazer vídeo, pode fazer podcast, pode fazer áudio, porque isso estimula eles a trabalharem as outras inteligências dele. Teatro, que é muito legal também. Então, assim, a psicologia ela não é somente aquilo que está fora da nossa realidade. Ela também está na nossa prática diária, no nosso dia a dia. E essa geração, né, eu que tenho adolescente, essa geração chamada geração Z, né, que é uma geração da tecnologia, que tem acesso à internet o tempo inteiro, perguntas, respostas, conhecimento, né, na verdade, assim, é um bombardeio de informações, né, sobre essa geração. Então, é muito importante nós, profissionais da educação, estarmos abertos, né, a receber esse aluno já com prévio conhecimento e respeitar esse conhecimento. Quer concordemos ou não, ele está aí. Exatamente. Está acessível a todos. São habilidades. Assim, eu acredito até que a inteligência tecnológica, no futuro, ela vai fazer parte. Porque saber lidar com esses equipamentos acaba se tornando uma inteligência diferenciada das outras. Verdade. Porque você tem que estar atento às novidades. Agora o ChatGPT, a inteligência artificial, faz parte do nosso dia a dia. Como professores, nós temos que estar ligados nisso. Então, nós passamos sempre para os nossos alunos, nós fazemos a mediação entre o conteúdo, o conhecimento adquirido, o conhecimento teórico e o conhecimento prático. E nós utilizamos essas estratégias para facilitar essa aprendizagem. É o que você falou. A Maria Eduarda, na idade dela, ela já aprende de uma maneira muito diferente do que eu aprendi na minha época. Sim. Então, é preciso que eu esteja atento a essas inovações para que eu possa realmente fazer com que os meus alunos aprendam. Perfeito. E, assim, nós temos aí, né, um desafio juntos, né? O professor Daniel é coordenador do curso de psicologia da Faculdade Petra, que hoje está aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E um dos nossos desafios, né, professor, enquanto gestora também, é colocarmos, na verdade, avaliarmos de forma democrática cada aluno, né, na sua individualidade. Esse é o nosso grande desafio, e não essas avaliações, né, ao longo dos anos eram avaliações tão engessadas acerca de um conhecimento. Lembrando que cada indivíduo aprende de uma forma. Né? Exatamente. Eu mesmo tive muita dificuldade na época da minha infância, porque eu sempre tive uma boa inteligência lógico-matemática, e às vezes eu fazia a conta de cabeça. O professor não acreditava que eu fazia a conta de cabeça. Ele exigia que eu colocasse no papel, que desenvolvesse toda a questão, para aí sim ele compreender que eu tinha feito. Então, hoje em dia, nós utilizamos outras estratégias avaliativas para privilegiar a aprendizagem, não só a aprendizagem da inteligência linguística, lógico-matemática, sinestésico-corporal, intrapessoal, interpessoal. Por exemplo, eu já participei de uma disciplina na época da minha graduação, que é a avaliação era oral. Então, não bastava você saber a questão, você tinha que articular a resposta, argumentar, para poder que o professor entendesse mesmo o que você estava falando. Então, era a utilização de uma outra inteligência atrelada ali àquela prática comum, aquela prática cotidiana dentro de uma faculdade, dentro de um nível de graduação. Graduação, certo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, professor, para os gestores de empresa, né, os gerentes, líderes de equipe, como utilizar no seu cotidiano dentro das empresas essa habilidade das inteligências, como identificar, né, um colaborador que tem uma habilidade mais matemática ou não tenha uma habilidade interpessoal, ele não tem muita facilidade com o público, mas é importante esse gestor identificar cada inteligência e estar direcionando cada colaborador dentro daquela função certa, ideal, ou onde ele vai ter um perfil para que ele possa
né, assim, executar melhor a sua tarefa. Sim, perfeito, Raquel. É importante, primeiramente, conhecer sobre as teorias das inteligências para que ele possa entender quais são essas inteligências e o que elas podem oferecer para o negócio, para a empresa dele. Conhecer sobre o cargo, porque o perfil é fundamental, porque o perfil ele tem uma exigência específica. Eu não posso, por exemplo, colocar alguém no marketing que não tem uma habilidade interpessoal. Ela pode até se destacar se ela tiver uma habilidade criativa, mas se ela não souber passar aquilo, interagir com outras pessoas, ela pode acabar se tornando uma profissional desmotivada no futuro. Então, conhecendo o cargo, conhecendo a teoria das inteligências, avaliar os funcionários. Esse funcionário, quais são as habilidades que ele tem? Quais são as habilidades que a Raquel tem? Quais são as habilidades que o Daniel tem? Quais são as habilidades que a Aline tem? As habilidades que a Charlene tem? Para que nós possamos entender. Bom, ele tem essas habilidades. O cargo exige isso. Eu consigo juntar as duas coisas? Eu consigo trabalhar essa pessoa para ela estar nesse cargo? E é muito interessante, porque liderança dentro da área empresarial, dentro da área organizacional, está muito atrelada à questão da inteligência. Tem pessoas que são extremamente competentes, mas não têm características de liderança, elas não vão conseguir desenvolver a inteligência delas dentro desse cargo de liderança. E outras que podem não ter a mesma competência técnica do sujeito, mas têm uma capacidade de liderança notável. Então, assim, conhecendo o cargo, conhecendo os colaboradores, a gente consegue relacionar isso da melhor maneira possível. Eu quero até lembrar aqui, as meninas, mandei um teste para a Aline, no Disque lá, você viu? Mandei para a Charlene. Respondam, por favor, porque eu acho muito importante. Nós temos um teste aqui que nós estamos oferecendo, né? Porque cada indivíduo vai ter ali o seu perfil, vai entender melhor os seus limites, entender melhor como executar as funções. Então, nós aplicamos aqui na nossa faculdade, na nossa instituição, e estamos aguardando aí a devolutiva, porque eu acho muito importante, enquanto gestores, termos essa preocupação de deixar a pessoa também confortável dentro daquela função, né, dentro daquela atividade, porque com certeza ela vai estar produzindo mais, vai estar mais feliz, e toda a equipe, toda a empresa, todos nós ganhamos. E hoje em dia, sim, nós sabemos que os colaboradores, quando eles conseguem se desenvolver na empresa, eles têm a probabilidade maior de continuar naquela empresa. Então, uma empresa que investe no colaborador e ele consegue desenvolver, sejam as inteligências ou outras habilidades, a probabilidade é que ele se mantenha e continue naquela empresa. Perfeito. No caso, Daniel, você também clínica, sim, né? Atende em consultório, né? Oferecendo, né, terapias. Sim. E como que é, assim, qual o seu perfil, sua especialidade, assim, dentro das atividades? Se alguém estiver nos ouvindo hoje, queira conhecer, né, o seu trabalho, sua linha de pesquisa. Sim, eu sou psicólogo clínico e eu atendo pela linha da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu utilizo a teoria da terapia cognitivo-comportamental na prática da resolução de problemas, na promoção de autonomia dos meus pacientes. Então, o paciente chega com um problema que muitas vezes ele não tem uma outra solução para entender aquele problema. Então, primeiro eu tento identificar como ele chegou até ali, por que ele está com aquele problema, quais são as coisas que impedem que ele possa resolver aquele problema, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para aquele problema, para que ele possa sair dali com a solução para aquele problema que ele trouxe. É óbvio que cada problema tem um nível de habilidade diferente, mas, por exemplo, uma coisa que eu trato bastante, pacientes com TDAH, que têm dificuldade de ter planejamento, de ter organização. Então, eu vou ajudar eles a desenvolverem habilidades para lidar com essas dificuldades que são inerentes do transtorno. Então, assim, tem dificuldade de planejamento? Você coloca um planner, coloca estratégias para trabalhar com aquele planner, outras estratégias como bilhetes, anotações, ou seja, são alguns exemplos. Para que ele possa desenvolver aquilo e transformar essa característica, esse problema, numa solução, não necessariamente é um problema. Então, assim, eu tenho TDAH, então eu já me entendo por causa disso. É impressionante. É importante ter rotina? É extremamente importante ter rotina, porque a rotina gera hábito, e o hábito te ajuda a não fugir das atividades que você tem que fazer no dia a dia. Mas, por exemplo, igual eu tenho TDAH, uma das minhas habilidades é a minha visão periférica, que é o meu sentido que ele é desenvolvido de forma diferente. Então, se alguém fizer alguma coisa, algum sinal, alguma coisa aqui, eu vou ver mesmo olhando para você. A minha escuta.
Então, assim, eu desenvolvi algumas habilidades de acordo com o meu transtorno. E isso quer utilizar o transtorno a seu favor, né? Exatamente. Muito Às vezes legal. eu estou dando aula, estou fazendo alguma coisa, o aluno tem uma dúvida lá, mas ele está com vergonha de falar. Eu escuto, pode me falar o que é, vamos trabalhar com isso, porque a gente não deve sair com dúvida, principalmente numa sala de aula, né? Sim. Então eu acabo utilizando as minhas habilidades em prol daquilo que eu estou trabalhando. Certo, perfeito. Falando mais um pouco dessa geração Z, né, que é uma geração nativa digital, como que você diria, né, indicaria ou aconselharia ou usaria até algum tipo de exemplo para manter a atenção desses alunos que estão chegando aí hoje, né? Qual é o truque, não vou dizer truque, mas qual a habilidade que o professor deva desenvolver na sala de aula para manter essa geração aí interessada no conteúdo? Infelizmente, truque a gente não tem, tá, gente? Porque são pessoas diferentes de acordo com as suas subjetividades, mas algumas estratégias conhecer os seus alunos. Se você conhece os seus alunos, você sabe como é que você vai chamar a atenção deles. Às vezes, a gente faz o conteúdo o mais perfeito, só que ele não está adequado aos nossos alunos. Então, ele não vai chamar atenção, o aluno não vai conseguir focar a atenção naquele momento, ele vai acabar distraindo. Então, um dos objetivos é conhecer os alunos. Conhecendo os alunos, a gente consegue pensar na melhor metodologia para que eles aprendam dentro de sala de aula. Então, hoje em dia, os alunos, todo mundo tem celular, e eles nasceram na era digital. É uma característica da geração Z. Então, você tem que ter estratégias para que eles se mantenham antenados, até no termo, naquilo que a gente está falando. Então, de certa forma, é algo que a gente tem que conhecer. Por mais que seja difícil, um desafio para a gente, muitas vezes, a gente tem que conhecer. Então, tentar estimular os alunos a aprender novas habilidades, a novas estratégias de avaliação, de resolução de problemas, manter eles antenados, utilizar a tecnologia a nosso favor, utilizar a interação entre eles, porque é uma geração que interage muito. Eles gostam muito de interagir. Então, ter os amigos, os colegas, estimular mesmo que eles façam atividades em grupo, atividades tecnológicas, atividades inovadoras, que eles trabalhem com aquilo que a gente tem de útil, de melhor nessa questão da tecnologia. Perfeito. Bom, pessoal, espero que tenha trazido aí uma clareza maior e que você saiba que todos nós somos inteligentes, que precisamos descobrir aquilo que nós temos mais facilidade em realizar, que temos mais habilidades, né? E nunca é tarde. Então, consulte aí as nossas sugestões que nós sempre deixamos aí nas nossas páginas, no nosso canal, de autores, assim como esse que nós citamos aqui hoje, das inteligências múltiplas, para você conseguir identificar quais são as suas habilidades, né, já natas, e que você deve sim desenvolvê-las e procurar cada vez mais desenvolver aquilo que já é sua habilidade. Não fique aí perdendo, né, muito tempo. É a mesma coisa que se eu pensasse, não, eu agora quero ser astronauta e não importa se alguém já conseguiu, eu quero, eu vou focar. Seria impossível? Não, mas seria muito, muito difícil. Agora, eu olhar para dentro das minhas habilidades e já identificar aquilo que eu tenho mais facilidade de investir em curto prazo, eu tenho certeza que eu consigo ter resultados. Exatamente. É isso, né, professor? Exatamente. E como a inteligência é uma habilidade que se propõe à resolução de problemas, às vezes a pessoa ela resolve um problema tão bem, mas ela não se acha inteligente porque aquilo não é necessariamente algo que as pessoas consideram como inteligente. Então eu vejo muitas vezes as pessoas falando, você tem mestrado, você tem doutorado, você é muito inteligente. Não, eu fiz aquilo naquele momento para aquilo. Não sei cozinhar, e é uma vergonha que eu carrego até hoje. Não sei tocar instrumento musical. Aprendi a nadar tem pouco tempo. Então a gente pode estar sempre desenvolvendo as nossas inteligências nas mais diversas dimensões. Nada é impossível. E não me sinto burro por causa disso. Perfeito, perfeito, professor. É isso, todos nós somos inteligentes e temos inúmeras habilidades. E por isso, da importância de vivermos em sociedade, porque cada um tem uma habilidade e um se completa no outro, né? E então, muito obrigado, professor, pela sua presença, foi muito enriquecedor. Espero que em outros podcasts aí você possa estar aqui conosco. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal
Vou deixar aqui também a nossa rede social, né, a minha rede social, que é raquel.francaoficial. E vou pedir para que o professor fale a sua também. O meu Instagram é daniel.gomes.332. Estou pensando em mudar para uma coisa mais mercadológica, assim, um marketing melhor, porque eu ainda preciso melhorar minhas habilidades tecnológicas. Sim. E foi um prazer participar. Pode contar comigo para as outras edições que forem necessárias. Com certeza. Inscreva-se no podcast, porque o primeiro passo é você conhecer, para que você depois possa aplicar na prática. Verdade. Então, conhecendo, ouvindo, vocês vão aprender muito mais sobre inteligência. É verdade. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.